Olá, seja muito bem-vinda ao Mães de UTI. E hoje a fonoaudióloga Rosane Ambrosio fala sobre a importância e os desafios da amamentação para bebês prematuros. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rosane, eu sou fonoaudióloga, especialista em neonatologia e também sou consultora de amamentação. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os desafios de amamentar um bebê prematuro. Mas antes disso, eu queria pontuar alguns benefícios do leite materno, da amamentação. Eles são inúmeros, por isso eu vou pontuar alguns que são muito importantes. Tem benefícios para a mãe, tem benefícios para o bebê, e começando pelo bebê, ele favorece o desenvolvimento craniofacial, ele favorece o desenvolvimento dessa musculatura que ganha mais força e mais mobilidade, tanto para o processo articular quanto para o desenvolvimento da função. Ele também previne alergias, ele previne também a obesidade infantil, a diabetes infantil, e ele também auxilia no trânsito gastrointestinal daquele bebê, então ele favorece que aquele bebê tenha menos cólicas possíveis. Para a mãe, nós temos vários benefícios também. Nós temos que amamentar é baixo custo, se comparado à fórmula é quase custo zero. Nós também podemos dizer que favorece a perda de peso materno e favorece o vínculo mãe-bebê, dessa díade que é muito importante. Então, amamentar gera maior vínculo entre a mãe e esse bebê. Agora falando sobre os desafios desse bebê prematuro, desse presente que chegou antes do tempo, que vai estar ali dentro da incubadora, que vai estar ali passando por um processo de se desenvolver fora do corpinho da mãe, fora da barriga da mãe. Esse é um processo que varia de bebê para bebê, eles são muito individuais. Os prematuros, eles não são iguais, eles não vão demandar os mesmos suportes dentro de uma UTI ou de uma UCI neonatal, então isso vai variar de bebê para bebê. Mas nós temos algo que é muito comum de um bebê prematuro. A gente fala que é o processo do desenvolvimento da coordenação, sucção, deglutição, respiração. O bebê, ele começa a coordenar melhor esse processo ali por volta de 33 e pouquinho, 34 semanas. Então, para um bebê sugar bem o leite materno no seio materno, fazer uma boa transferência de leite, deglutir e manter um padrão respiratório estável, ele precisa coordenar essas funções. E para isso leva tempo. Ele vai melhorando ao longo do tempo e conforme vai tendo o estímulo em seio materno e o estímulo pelo profissional capacitado, que seria o fonoaudiólogo. Então, esse é um primeiro fator, nós temos que viabilizar essa coordenação. Para que ele coordene bem, ele precisa ter uma idade gestacional um pouco mais favorável, ele precisa ter um peso mais favorável, ele precisa estar fora desse suporte respiratório. Então, por isso, muitas das vezes, o bebê nasce prematuro, ele usa a sonda e ele demora mais tempo para ir para uma via oral. Esse maior tempo para a via oral faz com que o bebê fique muito tempo usando a sondinha. E a sondinha, ela traz alguns riscos assim para o bebê. Um desses riscos é o risco desse bebê ter mais refluxo. Ele tira ele dessa hora ouro, muitas vezes, de colocar o bebê no seio materno. Então, muitas vezes, reduz a produção láctea. Então, acontece um pouquinho de um efeito cascata. Esse bebê não vai direto ao seio, o que desfavorece um processo da descida do leite, mas a gente consegue recuperar ali com a massagem com a ordenha. Aquele bebê vai para a sonda, que é um tempo sem amamentação, sem estímulo de função, que é ruim e prejudicial para o bebê. Muitas vezes ele nasce com musculatura um pouquinho mais flácida, então ele ainda tem um tônus muscular de lábio, bochecha, de língua, que dificulta a extração de leite, e às vezes ele tem um peso mais baixo, ele não tem os bolsões de gordura, então a extração de leite dele não fica tão boa, e lá na frente a gente pensa na coordenação. Então esse bebê prematuro, ele precisa ajustar todas essas funções, por isso a gente tem que ter um olhar especial, a gente precisa não querer correr contra o tempo, porque esse bebê ele vai se desenvolver ao longo do seu crescimento, ao longo do ganho de peso e ao longo do estímulo que ele vai receber pelos profissionais capacitados.